todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Alágio Livre. Eu sou a Nardes do canal Words à la Carte. Tenho também comigo a minha co-organizadora nesta grande epopeia que junta a música com a literatura, que é a Kátia Marcos, ou também conhecida como Shadow Frozen. E hoje a nossa convidada é a Ana Cláudia Damaso e é autora da saga Cold Brand, o livro 13 mais histórias para adormecer, e que brevemente irá lançar também um set de boas histórias para dar a volta à cabeça. Obrigada, Cláudia, por teres aceito o nosso convite. Obrigada por estares aqui no nosso projeto Adagem Livre. Obrigada eu por terem aceitado. Desculpa. E para já começa bem, como vocês todos estão habituados, toda uma coerência aqui neste espaço fantástico. E eu vou começar por te perguntar se nos podes contar um pouco do teu percurso enquanto autora e de onde nasceu esta tua paixão pela escrita. Ok, então a minha paixão pela escrita nunca tinha realmente chegado se a minha mãe não tivesse puxado tanto pela minha imaginação em nova. As primeiras memórias que eu tenho são da minha mãe a ler-me livrinhos para adormecer. E depois, quando eu estava quase a entrar para a primária, ela começou-me a ler os livros do Harry Potter para adormecer ao lado da minha irmã mais nova. E fazer-me entrar dentro daqueles mundos fantásticos e tudo mais fez-me puxar muito pela minha imaginação, porque ao estar a ouvir a história estava a imaginar os personagens e o mundo onde elas estavam envolvidas e depois isso também me criou certos desafios quando a minha mãe por acaso não podia estar connosco à noite a ler-nos histórias ou tinha alguma coisa para fazer. Era eu quem contava histórias à minha irmã mais nova, porque ela não conseguia dormir sem uma história para adormecer. E isso fez-me, lá está, puxar para a minha imaginação e o incentivo da minha irmã mais nova de me perguntar sempre por alguma história para adormecer fez-me então puxar para essa criatividade e querer-me sempre inventar novas histórias mais engraçadas para contar à minha irmã. E depois, na escola, também os meus professores viram que eu era realmente muito imaginativa, muito criativa. Era uma rapariga que, apesar de ser boa na escola, tirar boas notas e tudo mais, andava sempre meio despistada noutros mundos e sempre me incentivaram na altura muito com poesia e aqueles pequenos textos que tínhamos de escrever nos finais dos testes. E eu tinha sempre aquela expressão, eu dizia sempre aquela expressão do isso um dia ainda vai virar um livro, essa ideia um dia ainda vai aparecer numa história. E acho que da quantidade de vezes que eu dizia isso, as pessoas estavam sempre, sim, claro, ok, pronto, esta é aquela que inventa histórias e escreve historinhas. E depois lá está, toda essa criatividade e toda essa imaginação tinha de dar em alguma coisa, tanto que quando lancei o meu primeiro livro, os meus amigos de infância, da primária, disseram-me, era óbvio que tu ias um dia escrever um livro. Portanto, acho que para mim, pessoalmente, teve tudo a ver com a educação que a minha mãe me deu em criança. Toda aquela coisa de me ler histórias para adormecer e tudo mais. E é sempre por aí que eu vou, e é muitas das vezes por aí que eu vou buscar a imaginação para as minhas novas histórias, é através desse tipo de situações, falar com amigos ou qualquer coisa que eu vejo na rua e começo logo a imaginar tudo o resto. E então, também pegado um bocadinho por aí, quais são as tuas maiores fontes de inspiração? Para além de. É tudo o que te rodeia? Há outros tipos de arte que também suscitam a tua inspiração, como música, cinema, jogos? Sim, sim. Pronto, lá está, como já referi, muitas das vezes as ideias podem surgir de conversas que tenho com amigos ou desconhecidos mesmo, com situações que vejo passar na rua, por exemplo, posso apontar o primeiro conto do 13 Más Histórias para Adormecer, fala de Deus ser um mendigo. Isso foi uma vez que eu literalmente vi um mendigo na rua e por acaso estava a comer do lado contrário da rua e pensei, é mesmo aquele tipo de pessoas que toda a gente passa e ninguém liga,
pronto, olha realmente para a pessoa e não costumam prestar muita atenção, e se essa pessoa fosse realmente alguém importante, como um cantor que mais tarde vai ser famoso ou algo do género, ou até Deus. Mas também tenho, claro, livros ou filmes ou músicas que me inspiram a uma determinada história. Tenho uma história já escrita, mas ainda tenho de rever, que é o completo exemplo disso. É um livro de fantasia cuja história foi inspirada numa frase usada numa música da Selena Gomez, que é Kill Me With Kindness. E essa frase fez-me imaginar toda a história para esse meu primeiro livro que escrevi de fantasia, e que assim que acabar o Cold Burn 4 vou pegar e rever para ver se depois também o mostro ao mundo. E agora vamos então. É assim, o Colburn, que está aqui. Estou aqui. Está aqui à espera do quarto. Foi lançado pela Chiado, certo? Sim, sim. Depois tivemos aqui o 13 Mais Histórias para Adormecer, que já foi lançado pela Manufatura. E o teu próximo livro, o 7 Boas Histórias para Dar a Volta à Cabeça, será editado pela Cordel de Prata, correto? Sim, exatamente. Podes falar-nos um pouco então dessa tua experiência com estas diversas editoras, como é que fizeste as passagens? E já agora também uma curiosidade, o Cold Brand 4 será ainda pela Chiado ou se calhar será por outra? Ok. Vou responder primeiro à primeira pergunta. Basicamente, com o Colburn, eu, lá está, apesar de ter sido uma leitora ávida, não conhecia muito do mundo atrás dos livros, da publicação, como acho que a maior parte dos novos autores não o conhecem. Assim que eu acabei o Colburn 1, procurei várias editoras com as quais eu, sei lá, não me ligasse, porque ainda não conhecia, mas que eu tivesse ouvido falar. E na altura o Instagram ainda não era nada, quase, e o que estava ainda muito em voga era o Instagram não, o Facebook, e Sim. através do Facebook apareciam na altura muitos anúncios de editoras, queres publicar, e uma delas era a Chiado, e foi uma das que eu acabei por enviar as primeiras páginas do manuscrito para avaliação. Não que tivesse ouvido ainda muito falar da Chiado, mas via que tinham realmente muitos anúncios e muitos novos autores, e então acabei por aceitar a proposta deles no início, e por aí continuei sem intervalo durante 3 anos, publiquei sempre com eles. Claro que depois de ter entrado no mundo literário e da publicação, comecei a ver que haviam vários grupos de editoras, e comecei a perguntar-me a mim própria qual seria o meu objetivo real de publicação, se bastava publicar, se bastava partilhar a minha obra com amigos ou pessoas chegadas, ou se queria realmente expandir o meu número de leitores. E através desses objetivos que fui delineando, pensei que a Chiado Editora não fosse bem a minha casa certa, e então tentei procurar uma nova editora, então para o 13 Más Histórias, até porque, sendo uma nova coleção, não havia tantos problemas de quebrar. Uma pessoa sabe que, né, muitas editoras trabalham com um formato de livro, e esse formato de livro pode ser diferente de editora para editora, e os livros podem ser do mesmo tamanho ou não, e para não quebrar esse formato decidi então procurar uma nova editora só com a coleção das Boas e Más Histórias, em que o 13 Más Histórias é o primeiro volume. Então,
Depois, quando entrei para a manufatura, e de trabalhar com eles, e apesar de ter visto a minha evolução, ainda não sentia que ele fosse realmente o meu, a minha reforma, o meu assentar, e acho que vai ser sempre assim. Eu vejo através de um livro como é que vai ser a minha relação com a editora e o quanto eu posso ou não crescer através dessa editora. E claro que a relação entre autor e editor é sempre muito, muito importante para mim. Convém estarmos em sintonia e ver todas as respostas, tanto da parte deles como da minha, respondidas. E apesar de ter tido esse cuidado de não quebrar uma saga através de duas editoras, com o 13 Más Histórias aconteceu, porque apesar de só ter passado um ano ou dois, acho que vai para o segundo ano, desde que publiquei o 13 Más Histórias, não senti que tinha de dar um passo atrás e voltar a escolher uma nova editora. São coisas que publicamente nunca gosto muito de, não é responder, mas de divulgar, de dizer o que é que anda por trás de toda a minha relação com as editoras. Afinal de contas ainda tenho contrato com eles, não é? Mas basicamente é isso. Se uma pessoa tem uns objetivos delineados para si e se vê que depois da publicação a editora não é a certa para os atingir, acho que não devemos nos limitar simplesmente por acharmos mas andamos sempre a saltitar de uma editora para outra editora, isso não parecerá mal. Não acho que vai parecer mal. Temos o caso do Pedro Chagas Freitas, que ao início publicou com a Chiada Editora, depois trocou de editora para o livro que foi o grande boom dele e entretanto já mudou para outra editora. Portanto, se o autor é bom, isso, os leitores não vão deixar de seguir por causa dele mudar de editora. Sim, sem E dúvida. acho que é o que as editoras têm de se aperceber também com os novos autores. Não é por os novos autores estarem em editoras Vanity, como no caso das minhas 3 editoras. Apesar de estarmos em editoras Vanity, não quer dizer que estejamos a assentar e a decidirmos, sim, pronto, estamos aqui e vamos continuar. Eles têm de perceber também que se a editora não tratar bem o autor, tal como se o leitor não se sentir bem tratado por, por uma editora, ou sei lá, por exemplo, se o leitor compra uma saga quase inteira em português daquela editora e a editora não lança o último livro que está ainda em inglês ou noutra língua, você vai acabar por comprar o livro em inglês. Basicamente é a mesma coisa aqui, mas é com a relação de autor e editor. Nós basicamente não nos podemos deixar prender por causa disso. Se temos um objetivo, temos de ultrapassá-lo. Então, a decisão de mudar outra vez para a Cordel de Prata. E em relação ao Colburn 4, ainda não sei, vou ver como é que funciona então esta nova relação com a Cordel de Prata para depois decidir se continuo com a Chiada Editora, se passo para a Cordel de Prata, se uma outra. É uma coisa que tem de ser. É quase como ir à revisão com o carro. Temos de fazer a revisão todos os anos para ter a certeza que está tudo ok, ou se precisamos de mudar de carro. Ou seja, o que tu mais ou menos estás a querer dizer não é uma questão, digamos, pessoal, não queres apagar aquilo que foi a experiência ou aquilo que foi o trabalho que foi feito, bem ou mal, o que foi feito pelas outras editoras, mas simplesmente estás à procura de uma casa que seja compatível com a tua identidade enquanto produtora de conteúdo, neste caso, sendo uma autora com obras publicadas, tu procuras se calhar a editora que seja mais compatível com a identidade da criação das obras que tu tens, independentemente do trabalho que foi feito, ou seja, o que foi feito está feito, foi bom, foi mau, está feito, é o que é, mas lá está, é como nós enquanto leitores, eu falo por mim que sou só leitora, né? Enquanto leitores nós vamos procurando os livros que nos vão satisfazendo, não significa que nós estejamos sempre a ler o mesmo género ou o mesmo autor que nós gostemos, mas nós vamos experimentando vários géneros, várias formas de escrita, várias formas de como a história nos é apresentada e vamos lendo
há alguns de nós várias coisas, outros vamos nos cingindo mais a determinados géneros, mas vamos sempre regressar ao género mãe, ou àquilo que nos faz sentir realizados enquanto leitores. E se calhar o percurso que tu estás a fazer é mais ou menos equivalente, mas em termos de eu quero encontrar a casa-mãe que vai ser compatível com aquilo que eu quero enquanto escritora. Sim, exatamente. Eu conheço um autor, só, não pessoalmente, só de contacto pela social media, mas ele tinha publicado numa editora Vanity, só que não sentia-se preso ao estar numa editora, fosse Vanity ou não, e decidiu fazer a publicação por autor. E eu perguntei porquê dessa decisão, e ele disse que simplesmente já, já sou pai, já tenho uma família, crescer no mundo literário não é bem o que eu tenho em mente e gosto de ter controle sobre tudo na publicação e por isso a edição de autor é melhor para mim. Basicamente é isso, depende de autor para autor. Não quer dizer que um leitor ou alguém que seja amigo de um autor que teve uma boa ou má experiência com certa editora vá dizer isso é bom ou isso é mau ou não faças assim porque não resultou com a minha amiga ou com aquele autor que eu conheço, porque vai depender de pessoa para pessoa e dos objetivos que essa pessoa tem e dos sonhos que essa pessoa tem. É claro que as pessoas, como eu, podemos sempre partilhar a nossa experiência, não é? Mas vai sempre depender do autor e do que ele pretende realizar com os livros e com as obras que já tem publicadas ou não. E é engraçado isso da edição de autor, porque nós tivemos, por exemplo, aqui o Filipe Cale. O Filipe é principalmente músico e compositor, mas lançou exatamente uma obra poética e ele decidiu exatamente ir por essa via. Ele tem o livro como print on demand, através da Amazon, e faz exatamente isso. Quem quiser realmente a sua obra, tem-a disponível através da Amazon como print on demand, ou então por e-book, ou até por audiobook, que ele também tinha o audiobook. Isso é Foi uma giro. coisa muito engraçada que nós descobrimos. Sim, exato, foi muito interessante porque ele pensou na perspectiva toda e sendo ele artista também, o ser ele a declamar também teria outro peso. E da mesma forma a Sónia Ferreira, que foi a nossa primeira convidada, que ela decidiu que exatamente isso que tu falaste desse outro autor que conheces, queria ter controle total naquilo que ia fazer. Para além de querer que todos os recursos e todos os materiais utilizados fossem nacionais, porque era uma história, até a própria história, a história da história, de ser algo de portugueses para portugueses, ela fez questão de que todos os recursos, todas as empresas contratadas diretamente, tudo o que ela pudesse controlar seria 100% português, e ela fez exatamente escrever isso na ficha técnica do livro. Porque ela queria ter esse poder, ela não queria ficar, ela até utilizou a expressão, não queria ficar refém de uma editora, eu queria fazer exatamente as coisas como eu queria, e passou pela Exato. opção de decidir, quero fazer uma edição de autor e quero ter controle total. E lá está, isso era precisamente o que estavas a dizer, depende daquilo que a pessoa, que o autor quer alcançar com a sua obra. Lá está, é como a Sónia diz, vai chegar a quem tiver que chegar. Exato. É Sim, mesmo e isso. no caso da Sónia, ela tem essas duas modalidades, é sempre a edição de autor, mas tem exatamente uma modalidade que é a obra que foi impressa cá, mas se, por exemplo, alguém estiver num outro país e que não tenha a possibilidade de encomendar por causa dos portos serem caríssimos e Sim. ainda por cima por esta situação toda, pode também fazer um print on demand. Ela tem essa opção também, porque inclusivamente ela tem pessoas amigas fora do país e que era complicado estar a enviar, e então tem também essa opção. Já alguma vez consideraste alguma edição de autor ou preferes estar junto de editoras? Nunca pensei em fazer edição de autor simplesmente porque conheço-me e sei que não tenho capacidade para atingir todos, de ser eu a fazer todos os processos Claro. de publicar um livro de uma edição de autor. Eu sou péssima a fazer construções
gráficas e designs de coisas, então conheço-me e sei que não ia acabar por ficar aquilo que eu desejava que fosse e, portanto, essa opção não daria para mim. Mas, contudo, lá está, nada contra, percebo essa via e não deixam de ser mais ou menos livres por isso. Nós sabemos que Claro. ultimamente as pessoas andam mais, pronto, né? Por causa do confinamento andam mais em casa e às vezes a ansiedade ou a vontade de sair pode fazer as pessoas ficarem mais suscetíveis a alguma irritabilidade com certas coisas que andam a passar na internet, que é o mundo onde vivemos mais agora, mas e pronto, nós sabemos que principalmente no Instagram e no Twitter parece que é todos os dias que aparece qualquer drama em relação a tudo e mais alguma coisa, mas a meu ver, e qualquer pessoa que venha falar comigo por alguma razão sobre algum livro que eu esteja a ler ou qualquer coisa do género, eu nunca condeno nenhuma das opções escolhidas pelo autor, nem nenhum dos livros por causa desta ou da outra razão. Se o autor decidiu fazer daquela forma, a obra não deixa de ser menos obra. Óbvio que, claro, há críticas e críticas, não é? Mas basicamente temos de aceitar que há todas essas vias para publicar um livro e que são todas elas boas, razoáveis e viáveis, dependendo do objetivo que o autor tem para tal obra, como já estávamos a falar. Exato. Ok, e de que forma sentes que pode haver mais apoio à literatura nacional e aos novos autores, tendo tu tido este percurso de passar por várias casas, sem passar diretamente pela partida e sem receber os entrescutos? Nós aqui neste canal somos vintage, portanto toda uma referência a coisas que alguns sabem, outros talvez precisem de ir ao Google, mas são coisas sempre todas muito interessantes e antigas. Velha. E portanto, o que é que tu achas que podia então ser existir mais, que mais apoio poderia haver a autores como tu, que são novos autores, e no geral a literatura portuguesa? Ok, eu tenho dois grandes tópicos dentro dessa pergunta. A primeira é as pessoas que já estão dentro da comunidade dos livros e as pessoas que já partilham opiniões ou que são leitores ávidos de literatura, independentemente do género literário que eles prefiram ler, há sempre algum autor português a publicar livros. Às vezes não pode ser uma coisa tão instantânea, porque lá está, a maior parte dos livros de novos autores ainda estão publicados em editoras Vanity e são o tipo de editoras que normalmente não chega às bancas dos locais mais habituais para a pessoa comprar livros. Mas a primeira coisa a fazer é uma pessoa como eu, apesar de ser autora, também publico as minhas opiniões nas minhas redes sociais e coisas assim, tentar procurar sempre, dentro do género literário preferido, autores portugueses dentro que possam eventualmente ter algum livro que te chame a atenção. Não só através de divulgar, não só através de parcerias, mas também mesmo ativamente ir às feiras do livro ou falar com o autor, comprar mesmo as obras, porque parecendo que não, há muitas pessoas, mesmo que sejam só amigos ou assim, que te podem seguir nas tuas redes sociais e que possam não ter conhecimento desses livros ou desses autores e lá está, possam abrir mais portas ao jovem ou ao novo autor, nem sempre é jovem, para conquistar novos leitores. E depois, da parte das editoras, não só das editoras que publicam os ditos livros, mas também das editoras tradicionais, que são as que nós mais conhecemos por estarem à venda nas livrarias habituais, para quebrarem aquele estigma que existe à volta do novo autor de uma editora Vanity, dar o salto para uma editora tradicional ou publicar um livro fora da editora Vanity para uma editora tradicional.
até há bem pouco tempo havia muito estigma e muitas portas fechavam em relação a este aspecto. Se o autor tivesse publicado 1, 2 ou 3 livros numa editora Vanity, não conseguiria publicar numa tradicional por várias razões. As editoras tradicionais não se queriam ligar às editoras Vanity por causa da diferença, sobretudo por causa da diferença monetária. Para quem não sabe, a editora Vanity faz a publicação do livro determinante de um valor monetário, e a editora tradicional encontra ou aposta em autores sem pedir nenhum valor por isso. E então elas não se queriam ver ligadas a autores que já estivessem ligados a essas editoras. Felizmente, já começa a ver editoras a tentar quebrar esse estigma, como a Cultura Editora faz, pelo meu ver, um trabalho fenomenal com livros de novos autores e, mais recentemente, com autores também que já tinham publicado livros em editoras Vanity. E isso é muito, muito promissor, acho que é essa a palavra, para, não só para a comunidade de novos autores, como também para os leitores, mesmo os mais leigos dentro de toda esta formalidade, porque assim vão começar a ler mais livros em português, muitas das vezes sem sequer ligar muito ao nome do autor. Muitas das vezes o que chama a atenção é a capa ou a história em si, e só depois é que reparamos no nome do autor. E acho que essa é sempre a forma de melhor divulgar um livro, através da sua exposição e da exposição da capa. E daí que também acho que as editoras Vanity, apesar de tudo, deviam também de apostar mais numa divulgação online, visto que agora o mundo inteiro, não é? Devido a esta situação, está mais virada para o online. Não custa assim tanto monetariamente às editoras fazer uma publicação a nível uma publicação a nível nacional de um advertisement, para publicar esse livro já com algum background de espectadores a olharem para a capa e a verem o que vai ser publicado a seguir. São pequenas coisas que eu, como autora, já o faço sozinha nas minhas redes sociais, tento sempre fazer umas publicações pagas, mas lá está, daí saber que não custa assim tanto e ajuda sempre o autor, e o autor também sente-se mais protegido de que não precisa ser ele a fazer tudo, e há ali mais uma ligação com a editora que estiver a trabalhar. Fazer uma maior difusão e também uma criação de público, porque é uma das coisas que é muito importante, é exatamente a criação de público. Eu sei que tu fazes um trabalho na tua página muito próprio, tu vais sempre fazendo ou campanhas, vais sempre apresentando as reviews que recebes, mas era também muito interessante por parte das editoras, sejam elas quais forem, as tradicionais ou as Vanity, de realmente também fazerem esse trabalho de marketing e às vezes nem é muito difícil, porque podem aproveitar a informação que já há de criadores de conteúdo, porque editoras tradicionais fazem isso bastante. Sim. Assim que têm o tag, imediatamente fazem o repost e conseguem realmente chegar a mais pessoas. É bom mutuamente para a editora e para o criador de conteúdo e para, principalmente também, o autor. E há uma outra criação de público. E acho que isso é realmente importante, eles criarem mais. Sim, eu acho que, apesar de tudo, agora já começam a haver mais editoras Vanity a criarem perfis nas redes sociais, mas acho que deviam de ter mais atenção ao tipo de rede social mais em voga agora. Eu vejo muitas editoras Vanity entrar agora no Instagram, quando o que está mais em voga agora é o TikTok.
porque não terem mais atenção, visto que o público, no geral, o público que lê novidades são pessoas que já estão dentro dessas redes sociais, de se atualizarem e realmente procurarem entrar nas redes sociais que estão em voga, porque não criar um TikTok para partilhar novidades ou, sei lá, fazer um sneak peek de como é que é o escritório ou que tipo de publicações vão ter a seguir na editora. Isso era algo que eu pessoalmente teria curiosidade em saber. Quem não gosta de fazer uma pequena abertura e ver o que está por detrás de todo o trabalho, ou ter em primeira mão os próximos livros que vão ser publicados, e não só para os novos autores portugueses. Nós vemos muitas das vezes pessoas a comprar, nós que já estamos dentro da comunidade dos livros, pessoas a comprar livros em inglês porque ainda não saiu em português e afinal o livro já é em português. Tem de haver mais divulgação dos livros que estão a sair. Já há algumas editoras a ter essa atenção e a criar esse bichinho de curiosidade em relação aos livros que vão publicar, tanto estrangeiros ou portugueses, mas acho que isso tem de continuar, porque se é nas redes sociais que agora passamos mais tempo, é para lá que temos de virar mais agora a nossa atenção. Sim. E relativamente também, deixar-se aí a pontinha aberta para eu fazer um sneak peek, que é relativamente ao público, às pessoas que te leem, às pessoas que te seguem, as pessoas que nos estão a ver neste momento já perceberam que tu és bastante ativa nas redes sociais, vais publicando, republicando, fazendo campanhas, vais mostrando e remostrando as pessoas que te seguem e que acompanham o teu trabalho. Tens assim alguma história para contar de alguém ou de algum público, de alguma situação em que sentiste exatamente essa segurança com o teu público, com os teus seguidores? Sim. Tenho uma situação que nunca mais me vou esquecer no meu percurso como autora, que acho que se fores a perguntar a qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de arte publicada ou deixada ao mundo, vai passar por aquela parte em que sente que bateu no fundo e que não vale a pena continuar a fazer o que tem a fazer. No meu caso, tive isso bastante cedo no meu percurso como autora. Eu já tinha publicado o meu primeiro livro, Cold Parte dos Rebeldes, e foi na minha segunda publicação, com o Cold Parte 2 Desleais, que senti isso. No primeiro lançamento tive lá os meus familiares, os meus amigos próximos, claro, era o primeiro livro, ainda não tinha uma rede de leitores a querer consumir as minhas obras. No segundo livro, pensei que ia ser igualmente grandioso, por assim dizer, porque apesar de ter sido só amigos e familiares, senti-me acomodada, senti-me inspirada a continuar. No lançamento do segundo livro isso não aconteceu, eu tive quase a não fazer o lançamento, porque cheguei, ocupei o meu espaço, coloquei as coisas todas em ordem e ninguém chegava. Fiz o lançamento na altura da Feira do Livro, exatamente para ver se atraía pessoas para o evento, e na altura era bastante nova no Instagram, apesar de já estar a fazer umas quantas publicações, ainda não tinha encontrado bem como fazer o foco da divulgação, e estava lá, acho que só estavam lá os meus pais e a minha irmã, e eu via aquilo completamente abandonado. E eu pensei, pronto, não vai aparecer ninguém, vou falar do livro simplesmente para os meus pais, que já conheciam o livro. Mas quando comecei a falar sobre o livro, apareceram 3 pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, não me lembrava da cara deles de lado nenhum, não eram meus amigos, não eram nada. E eu, ok, se calhar eram pessoas que estavam
por os arredores e viram a divulgação à entrada do Café Literário onde eu fiz o lançamento. Então vou falar deste segundo livro baseada no primeiro, porque as pessoas provavelmente não leram o primeiro livro, não sabem do que é que eu estou a falar. E no final do lançamento, uma das pessoas veio falar comigo e disse que adorava o meu livro, queria o segundo livro assinado, que tinha recebido o meu livro no giveaway, e essa pessoa é a Kátia, que naquele dia me fez completamente o dia. Eu estava mesmo completamente em baixo, não havia outra forma de falar, estava quase à beira de chorar por estar mesmo completamente abandonada ali. E ela chegou e fez o meu dia e eu pensei, é por isto, é por estas simples e pequenas coisas que eu tenho de continuar a escrever e a publicar, porque aos poucos e poucos, sem eu saber, já estou a cativar pessoas. E quero muito que continues, digo-te já, porque ahm, tu tens imensa qualidade na escrita. Tu és bastante imaginativa. E eu acho que é muito importante nós darmos realmente valor aos nossos artistas e a quem realmente tem esse mérito. E às vezes lá está. Eu tenho a certeza que se fores agora fazer uma nova divulgação, seja onde for, vais ter muito mais gente. Tenho a certeza absoluta. Tu fazes agora o mesmo sítio ou um sítio parecido durante a Feira do Livro e tu não vais ter só a mim, mais duas, três, quatro pessoas. Vais ter se calhar mais umas 20. E é esse step by step que tu vais fazendo e que é muito, muito interessante porque estás a criar público. Uhum. E essa situação de uma pessoa realmente às vezes ir lá ao fundo como artista, as pessoas não têm muita noção do que custa criar, porque criar é basicamente dar o nosso sangue à arte e não é Uhum. muito, não, às vezes não é nada fácil, porque lá está, não tem muito backstage, não veem o que é que está no backstage, Uhum. e todas as vezes que o artista vai abaixo, todas as vezes que nós pensamos isto não vai dar certo. E a perseverança é super importante. E eu fico muito contente que estejas a continuar, porque realmente é mesmo em frente que eu caminho e estás a ir super bem. Obrigada. Mais alguma história que queiras partilhar? Quer dizer, há sempre histórias engraçadas, não só desta qualidade, de me sentir emocionada nesse ponto, mas há sempre boas histórias de ligação com outros autores ou com leitores que lá está, uma pessoa nunca sabe realmente quanto é que a história vai atingir e de que forma aos leitores. E há sempre. Uma pessoa nunca pensa, eu não sou nenhum autor nacionalmente conhecido, não vai haver ninguém que dê 5 estrelas ao meu livro ou que ame a história ou o conteúdo que crio nos meus livros, mas a verdade é que lá está, as coisas são pequenas migalhas que a pessoa vai deixando e nós nunca sabemos o quanto da nossa arte, do quanto nós pomos nessa arte, vai bater na pessoa que a consome. E isso é sempre interessante. Eu atualmente, sempre que vejo uma review, tanto boa como má, tenho ligações com essas críticas. Claro, as críticas negativas servem para melhorar o meu próximo trabalho. Um, Nos meus primeiros livros eu não tinha beta readers, a minha mãe e a minha irmã liam um livro, mas não eram beta readers. Agora já tenho e isso ajuda-me imenso a melhorar e a ver pontos a melhorar na história. Isso é uma das consequências desse contacto. E para mim, como autora, foi bastante importante o primeiro evento em que eu estive realmente de ligação com a comunidade literária, que foi um evento que eu tive, já não me lembro realmente em que ano, acho que 2017, porque eu acho que ainda não tinha publicado, não, acho que já tinha publicado o segundo livro, do Colibran 2, portanto há de ter sido em 2017 ou 2018, com
tive esse evento no Porto com mais 4 autoras da Chiado, e foi bastante importante porque nessa altura abri-me ao mundo. Lembro-me que fui sozinha, estava com medo de ter outra reação como tive no lançamento do Cold Run 2, porque ia sozinha, não levava amigos, não levava nada, mas confiei de que naquele painel com aquelas outras 4 pessoas houvesse lá mais pessoas às quais partilhar o gosto pelos livros. E a verdade foi que, apesar de ter ido sozinha para o Porto, quem não sabe, eu, apesar de já ter vivido no Porto 2 anos, vivo agora no centro do país, e fui para lá sozinha, mas estavam lá o Creepy Santos, o Vasco no canal dele, não o conhecia ainda, foi aí que o conheci, e também uma menina que acho que se chama Mariana, de um blog The Waves of Books, acho que é assim. I'm sorry, eu não sou muito boa com nomes, mas acho que era assim o nome do blog dela. É sempre bom, porque eu não os conhecia a nenhum dos dois, e uma não gostou muito do meu trabalho, o outro gostou imenso do meu trabalho, e ambos trouxeram coisas boas para mim como autora. E agora o Creepy Santos é uma pessoa que ativamente me ajuda imenso na divulgação de qualquer dos meus livros. Acho que em 2 dos livros foi ele que fez a maior parte do material promocional, no Cold 3 e no 13 Más Histórias para Adormecer. E Mariana marcou-me por ter sido a primeira pessoa que me deu uma opinião crítica negativa, construtiva. E que foi bastante importante também para mim, começar-me a perceber que coisas tinha a melhorar, e que, como autora, uma pessoa não tem só de pensar na história e o quão boa ou não é a história, tem de ser um pouco psicóloga, tem de pensar que tipo de traumas vão mudar uma personagem, que tipo de atitudes pode uma personagem ou não ter fora da personalidade da mesma, e isso é tudo muito importante, e é um trabalho, claro, com o tempo se vai aprimorando, mas aí nesse encontro foi bastante importante para mim por estar em contacto com outras 4 autoras que também ainda não conhecia de lado nenhum, li as obras delas, e até hoje são também 4 pessoas em que eu confio e que partilho sempre as minhas lutas como escritora. E estavas a falar da família, dos amigos, do pessoal que, né, que te acompanha desde sempre e que vai acompanhando o teu percurso desde sempre. Como é que foi essa evolução por exemplo, com a tua família, com as pessoas e com os teus amigos mais chegados? Disseste que a tua mãe lia-vos histórias para vocês adormecerem, que foi muito isso a base do teu imaginário para começar a criar. O Filipe Faria chegou por acaso a dizer a mesma coisa, que a mãe inventava histórias, misturava contos e histórias da Disney, montes de cenas, e isso ajudou a ele criar aquele imaginário para mais tarde produzir conteúdo enquanto autor. Como é que foi a abordagem à tua família? Porque eu acho que é uma coisa super interessante e que eu acho que nós nunca perguntamos a ninguém, que é esse primeiro passo, que é, no teu caso, a tua família, pelo que eu percebi, estava lá e apoiou, mas nem toda a gente tem esse feedback, nem toda a gente tem os pais que os impulsionam a ler, por exemplo. Sim. E depois, quando o filho diz que quer ser artista, nem sempre é bem recebida essa posição. Como é que foi no teu caso? Pronto, no meu caso é assim, para já a minha mãe quando era adolescente pronto, lá está, sempre gostou de ler, mas em especial ficção científica. A minha mãe consumia imensa ficção científica, apesar de agora ler mais livros de romance, sempre foi muito a praia dela. Ela diz que as brincadeiras dela com a melhor amiga dela era em volta do... como é que era? Era um filme ou uma série que era tipo Odisseia, ou era qualquer coisa assim. 2001 Odisseia no Espaço. É isso, era exatamente isso.
e ela vibrava com aquilo, uma machê de tardes passadas a fazer historinhas em volta disso. E ela e a melhor amiga dela sempre tiveram esse sonho de vamos escrever qualquer coisa com ficção científica e não sei o que mais. E pronto, eu sempre escrevi na escola poemazinhos e contozinhos pequeninos e coisas assim, mas por causa dos livros do Harry Potter eu sempre fui muito mais virada a ler fantasias, não tanto Ok. espias nem ficções científicas nem nada do género. E até tenho livros inacabados de quando era adolescente, que eram todos à volta de escolas de feiticeiros ou anjos e demónios, coisas do género. Mas depois, quando surgiu a ideia para o Colburn, eu vi que ia ser uma distopia e ficção científica e a minha mãe ficou, oh meu Deus, o que é isto? Oh filha, cabe esse livro, por favor, a mãe vai querer ler. Durante o processo de escrita, houve uma parte que estava na casa dos meus pais ainda, mas depois lá está, mudei-me para o Porto e foi lá que acabei o primeiro Colburn. Mas todos os dias a minha mãe, ainda hoje, quando eu li, pergunta-me: então, e a escrita, como é que vai? Porque ela adora ver o que é que a filha escreve e coisas assim. Quando leu o primeiro, ainda não estava publicado, ela estava só: oh meu Deus, isto é fabuloso, oh meu Deus, isto é fabuloso. E ainda hoje tem essa coisa de gosta de ver o que é que eu ando a ler, de saber, já acabaste, também pode ler. Sim. Este agora com o Sete Boas Histórias é uma história engraçada porque eu dei o livro, o manuscrito para a minha mãe ler quando ainda não tinha sofrido as alterações depois das beta readers pegarem nele. E basicamente no Sete Boas Histórias é um livro que o terror é diferente do 13 Más Histórias. No 13 Más Histórias era um terror mais para chocar, para fazer as pessoas pensarem em certas e determinadas ações feitas por pessoas do mal, por assim dizer, pessoas mal intencionadas, e para alertar a esses problemas na sociedade. Este segundo livro da coleção já é mais para alertar também a certos problemas, mas desta vez mentais. É mais à volta da depressão. Se no livro passado, o que para mim foi o conto-chave, o quinto de Boneca de Estimação, era sobre violações e sobre as pessoas virarem a cara ou não quererem ver esse problema. O Sete Boas Histórias já é mais à volta do que é depressão, será que é um bicho de sete cabeças, será que não é? E é uma nova abordagem ao tema. Eu própria já sofri de depressão e decidi dar um twist a esse estado mental. E para mim esse é o ponto central do livro, embora em todos os contos eu toque sempre num outro problema. Não é doença mental, mas problemas ou baggages que a pessoa tenha de sentir-se mais controladora por causa de uma traição de um ex-companheiro ou coisas assim. O terror é diferente, é mais à base do medo mental que a pessoa carrega com ela por causa de um trauma passado. E a minha mãe leu o manuscrito e eu tinha um conto lá dentro dos 7 contos havia um que agora não está, já não está na obra final. E depois das beta readers o lerem, eu tirei esse conto, coloquei outro, que é agora o primeiro conto do livro, e disse: mãe, vais ter de ler o livro de novo, porque eu troquei para lá umas coisas e houve um conto que desapareceu. E a minha mãe disse: só espero que não tenha sido da depressão, porque estava fantástico, né? E eu: não, esse é o ponto central do livro. E é muito interessante, porque, pronto, a minha mãe sempre gostou de ler e, claro, incentiva-me porque é apaixonada por isso.
A minha irmã não costumava ler assim muitos livros. Ela é, para quem não sabe, a criadora das primeiras 3 capas dos meus livros, dos Cold Run. Até agora ela foi sempre a criadora das fotografias e do design da capa, mas nunca foi muito virada para esta outra arte, que é a literatura. Mas ela agora é a minha beta reader do Cold Run Parte 4, porque ela virou-se, convertia à leitura através dos meus livros. Ela antes lia muitos poucos livros e a maior parte deles todos em volta das vidas dos cães ou dos gatos, aquelas histórias tipo Marley e eu e assim, mas não era assim muito ler, e agora já expandiu mais o tipo de literatura e os géneros literários que gosta e acompanha-me muito. O meu pai igual, ele não era assim muito de ler, também graças à sua profissão, e lê sempre os meus livros, e até a minha avó já leu um dos livros, apesar de dizer que não é muito para ela, também ela lê, portanto, para mim, a minha família toda sempre foi muito emocionada por ter uma filha que tomou esse caminho. Claro que, pronto, não vivo só disso, não vivo em casa dos meus pais, não me limito só a isso, e acho que essa ideia que eu tenho, para mim, realista do meu mundo como autora, também ajudou os meus pais a perceber que eu não estava enfiada numa fantasia, que pensava que era todo um mar de rosas, nunca nada é. Mas sempre me apoiaram e sempre perguntam qual é o próximo, se eu já tenho planos, tudo mais. Muito bom. Isso é muito importante, esse apoio familiar, que é sempre um suporte que está Uhum. lá. Uhum. Vamos pegar agora, se calhar, um bocadinho numa outra arte e que gostaríamos de saber mais a tua opinião. Tu tens assim mais ligações com música? Fazes às vezes playlists para as tuas obras? Se te fazes, tens essas playlists divulgadas, como se, por exemplo, no Spotify ou assim? Uhum, sim. Não sei se foi no meu Twitter que eu partilhei ou se partilhei também no Instagram, mas eu tenho playlists tanto no YouTube como no Spotify, de todos os livros que eu vou escrevendo, eu crio uma playlist. Se o livro ainda não está não, se o livro ainda não está totalmente escrito, a playlist ainda não é pública, porque pronto, guardo segredo do que é que ando a escrever, ou do que me anda a inspirar, mas ainda há pouco mais de uma semana revelei a minha lista de Spotify do Sete Boas Histórias para dar a volta à cabeça. Ambas as listas, as que eu tenho, tanto no YouTube como no Spotify, são iguais, as músicas são as mesmas, só que eu sei que há pessoas que não seguem tanto o Spotify ou gostam mais do YouTube, então eu tenho as listas nos dois lados. São sempre músicas. Eu não tenho por hábito escrever e ouvir músicas, a não ser que esteja num ambiente onde há muito barulho ou alguma conversa que me está a distrair, então aí eu coloco música, mas a maior parte das vezes eu escrevo no silêncio, ou pronto, com o barulho de teclados e coisas assim. Normalmente as músicas servem simplesmente para a parte zen de escrever. Normalmente eu tomo uns minutos para ouvir música, entrar dentro da personagem que estou de momento a escrever e, ok, desliga a música e começa a escrever. É mais uma espécie de meditação antes de entrar na escrita. Mas sim, tenho sempre essa ligação com a música. As minhas personagens são criadas em volta de músicas. Lá está, como já tinha dito, às vezes até livros me saem ideias de livros através de músicas que ouço ou de videoclipes, e de alguns livros, de alguns filmes, às vezes ficam ideias de algum assunto que não é muito explorado num filme, mas que isto era super interessante, deixa cá explorar. Em relação à música, acho que fico mais ligada, porque durante 2 ou 3 anos eu dancei numa escola de danças urbanas e cheguei a fazer espetáculos dentro dessa área, e então a música é algo que me move tanto o corpo como a mente, e então
acho que estou muito ligada, embora não sinta muita adesão às pessoas de realmente irem ver a playlist e deixa cá ver se eu consigo descobrir do que é que ela vai falar ou algo assim, mas para mim é uma coisa importante de partilhar, por acaso alguém gosta ou esteja mesmo dentro da área ou coisas assim, e uma pessoa nunca sabe, lá está, como atinge a pessoa e não vai haver alguém que realmente tenha a mesma ligação com a música que eu tenho. E há quem goste de ler ou ouvir música, então deixo sempre a playlist disponível para caso a pessoa queira explorar e ver de onde é que eu tive certas ideias ou atitudes para certas personagens. Playlists vão todas estar depois aqui na caixa de descrição. Vão estar aqui em baixo. E ia-te perguntar, para cada um dos livros, diz-me uma música. Pode ser? Oh, ok. Ok. Aviso desde já que eu sou muito má com nomes. Eu vou tentar lembrar-me, pelo menos de... Mas para o Cobra Num, eu tenho uma música. Ele chama-se Sincerely, mas lá está. Vocês depois vão deixar aqui as playlists disponíveis. Eu Sim. sei que é a única Sincerely que está naquela playlist. Mas essa música, eu acho que o Cobra Num foi o livro onde eu mais li a ouvir música, porque lá está, a maior parte do tempo ainda estava na casa dos meus pais e a minha família é um bocado. Os meus amigos sabem e alguns deles chamam-nos assim. A nossa família é meio uma família Weasley, fala muito alto, está sempre muito ativa, banquetes na mesa e. Então era difícil eu concentrar-me para escrever numa casa assim. E eu ouvia mais música e essa é a música que eu tenho mais ligada ao livro Pilgrim, porque apesar de ser uma música mais ou menos calma, as mensagens que a música passa lembravam-me sempre da história da Diana Salvatore, que é a personagem do livro. No Desleais, eu tenho a música que é uma música que eu até escrevo, dentro do livro está escrito o nome da música, porque é um livro que tem muitas das vezes associado certos personagens às vezes cantam partes de músicas ou lembram-se de estar a ouvir aquela música ou something like that. E é uma música de rock, mas eu sinceramente agora não me lembro. Até é de um grupo bastante conhecido, mas agora não me lembro do nome. Mas é uma I'm so música sorry mais for that. mexida, mais. É uma música mais mexida, sim. É quase uma música, não é dos Muse, mas é quase tipo a música dos Muse do... Pera, já me lembrei. É o Radioactive. Ok. É mais mexido, mais de revolta, de I'm different of the others. No Imprudentes foi o livro em que eu menos ouvi música, apesar de acho que foi a playlist maior que eu criei. E eu não tenho assim, não me lembro assim realmente nenhuma em específico que eu vos possa dizer agora, because não me lembro, sou péssima nisso. No 13 Más Histórias, contudo, já tenho uma bem específica, que é dos 3 Days Grace, que se chama Pain, que acho que o nome é self-explanatory. Lembrava-me sempre porque é uma música mais virada para o emo, assim, uma coisa mais I'm going to die at any moment, so I have to listen to this to get in the very depressive mode. E ajudava-me porque há certas personagens e certas histórias nesse livro que são realmente pesadas, exatamente. Essa é a palavra. E para o 7 Boas Histórias já tenho a playlist available e também não lembro. Nenhuma música agora especificamente. Não tenho ouvido muito ela, lá está, já passou, estou a ouvir mais agora
a do Colburn 4. Mas tenho a noção de que é assim músicas mais a ver com a noite. A maior parte dos contos passam-se durante a noite em África, a história é toda centrada num país que eu não revelo qual em África. E lembro-me que tem tudo assim a ver com noite, é tipo Crawling in the Night, Zombies at Night, tudo a ver com a noite. Ok. Estou ainda mais curiosa. Well, se fores ao meu Twitter, está lá que eu lembro-me que eu pus no Twitter. Ou se me seguires na página da autora do Facebook, eu também acho que deixa lá a playlist. Depois também vamos sacar a playlist e vai estar Sim, aqui sim, sim, na vamos. caixinha de descrições. Tudo aqui, tudo aqui, não se preocupem. Há pouco estavas a falar, repescando muito um pouco a parte da questão da literatura, da divulgação e da criação de público, como conseguiste trazer, por exemplo, a tua irmã para o público dos leitores ávidos. O senhor Damaso também agora também é uma pessoa que lê algumas coisas de vez em quando. E na tua opinião, como seria possível criar mais público para a literatura, em especial estes géneros que tu foste falando, a fantasia, a distopia, o terror, o horror, que às vezes são vistos assim como estranhas, postos assim um pouco à margem. Não vou dizer menores, não é? Porque nesta casa nós acreditamos nesses géneros de literatura, não é? Portanto, como vocês quase podem ver, aqui a minha prateleira continua na casa da Shadow. Portanto, Sim, isto continua tudo. Isto... Sim, nós é tudo a mesma estante. Você é que não sabe, mas isto é. Nós Estão estamos a lado a demorar. lado. É tudo, é coisa. Assim, natural, estão lado a lado na mesma sala. E então, como é que Sim. darias alguns truques para queiramos assim mais público para estes géneros? Ok, eu acho que isso não é uma coisa que parta muito do autor ou da editora, acho que parte muito da pessoa ou de uma pessoa que lê muito, tentar cativar outra pessoa que não leia tanto esse género através do conhecimento que já tem literário dessa pessoa. Por exemplo, no caso sei lá, da minha irmã, por exemplo, ela só lia coisas sobre cães, como é que eu vou cativar uma pessoa que só lê esse género literário e não lê muito a ler. No meu caso foi fácil, porque ela ganhou curiosidade, tinha a minha irmã escritora, mas eu acho que parte muito do que a pessoa tem à volta. Por exemplo, se uma pessoa só lê romances, porque nós sabemos que é um género literário muito corrente em Portugal, a pessoa lê romances ou romances históricos. Se nós temos alguém que lê pouco romance, mas pronto, lê mas pouco, e quando lê é romance, e quer cativar para alguma fantasia que tu aches brutal, não mostres logo esse livro de fantasia super brutal, a menos que seja em segundo plano e que o primeiro plano seja romance. Ou seja, tentar converter lentamente a pessoa a ler o livro que tu queres ler. Imagina que queres introduzir sei lá, um livro tipo Game of Thrones. Queres que a pessoa leia o Game of Thrones está fantástico. Se a série tem uma série televisiva, apresenta-lhe a série televisiva primeiro e depois diz que é diferente, pode ser que a pessoa fique tão aficionada que queira ler. Isso aconteceu com os Jogos da Fome. Eu vi o filme, fiquei um pouco baralhada, há um livro, vou comprar e ler. Se não houver série, o que tu fazes é, ok, quero apresentar o Game of Thrones. O Game of Thrones é uma fantasia muito épica e a pessoa só lê romances. O romance que aqui se passa é um bocadinho estranho, incestuoso e não vamos por aí primeiro. Ok, vou pegar em romances que tenham um pouco de fantasia dentro. Por exemplo, sei lá, The Winner's Curse. Tem muita fantasia, mas também é romance. Ou, por exemplo, vamos pegar numa coisa
que é um pouco fantasia, um pouco distopia, meio à mistura. Vamos pegar na seleção, é muito romance, mas tem certos aspectos de... Se a pessoa gostar disso, passas para outra coisa, para um romance, para uma fantasia um pouco mais dentro da fantasia e menos do romance, sei lá. Daí em diante, até veres a pessoa dizer, pronto, olha, afinal gosto de fantasia, não gosto só de romance. Eu acho que é importante fazer muitas das vezes a pessoa ler, olha, este livro de terror é fantástico, mas eu só leio romance. Mas tens de ler este livro é fantástico. Muitas vezes estás a obrigar a pessoa a ler uma coisa que ela sabe que não vai gostar, mas se disseres, olha, eu tenho um livro que gostavas de ler, mas só lês romance, mas eu até conheço um romance que tem um pouco de terror. E ok, a pessoa vai ler porque é um romance, no final de contas. Ok. Eu acho que vai muito por aí. Acho que isso não está muito dentro da... Claro que, por exemplo, as editoras fazem e bem, se gostaste muito de, lê isto. Também há muitos esses tags e esse trabalho por parte de bloggers e de instagramers, também fazem muito isso. Mas acho que a forma de cativar a pessoa a ler mais isso, no caso de Portugal no geral, que lê mais romances ou romances históricos, é haver, não digo propriamente da parte das editoras, mas lá está, se essa pessoa lê, de certeza conhece outra que lê, é haver aquele incentivo de haver mais exposição de romances que não são só romance. Já temos muito isso a acontecer, apesar de não ser livros em português de Portugal, não serem traduzidos, né, de ser mesmo do autor português, mas há muito romance por aí que não é só romance, que é romance fantasia ou romance terror, e é por aí. É levar a pessoa gradualmente a apreciar outro tipo de livros sem que a pessoa se sinta forçada a mudar o seu género ou que vá mesmo com aquela ideia de eu não gosto disto. Porque muitas das vezes quando a pessoa vai com a ideia de que não gosta disto, acaba por não gostar porque está fixada naquela ideia. E aí, step by step. E aí a comunidade, chamemos-lhe assim, acaba por ter um papel extremamente importante. Sim. Eu vejo muitas, uma mão cheia de pessoas que também não andam assim muito no Instagram, faço lá as minhas coisas e não sei o quê, mas não tenho atualmente muito tempo para passar na rede social em si. Mas a Cameleira faz um ótimo trabalho com atividades nos posts dela, são sempre muito didáticos e ultimamente tem muitos posts de se gostas deste filme, que livros deves de ler? Ou se gostas desta personagem, que outro livro podes ler? Ou se gostas de romance amor-ódio, que livros há dentro dessa coisa? Acho que é uma atividade bastante interessante e a pessoa é quase como um quiz. E as pessoas que adoram fazer quizzes deixa cá ver então qual é o livro que é mais para mim, deixa cá ver se ela tem razão. Olha, se calhar agora vou comprá-lo para ver se ela tem a mesma razão. E é um bocadinho por aí também, através dessa forma didática. Sim, a Tita do Love, Peace and Right. Há pouco tempo fez uma coisa também parecida que é, vou recomendar um livro às pessoas que eu acho que é a cara delas. Sim. E achei também aquilo super interessante porque nós estávamos a ver os livros que ela é recomendado às várias pessoas e dizíamos, isto vá de certo e este livro não conheço, mas também, se calhar... Ela também faz muito, por exemplo, nos stories dela, dê-me uma música e eu digo-vos um livro. Isso é sempre engraçado, deixa sempre aquela coisa da pessoa ter curiosidade, olha, gosto bem desta música, deixa eu ver que livro é que ela arranja para esta música. Isso é engraçado. Sim, e pode ser que assim, lá está, a mudança ou a partilha começa na comunidade, né, nas pessoas, e isso pode depois vir mais além e sair, e se calhar às vezes alguma editora estiver atenta, talvez pense, se calhar a comunidade está mais virada para este tipo de livros, há estas recomendações que vão falando, vamos tentar descobrir o que é que as pessoas querem ler, não é necessariamente aquilo que nós estamos disponíveis para dar-lhes, mas se alguma editora estiver a ouvir, pronto, olá, sou Night. Mas se calhar se as editoras estivessem mais atentas, tal como a comunidade vai estar atenta a si própria,
talvez a oferta fosse diferente, fosse mais ao encontro Sim, efetivo da comunidade, porque não é sim, só sim. chegar e vender os best-sellers. Toda a gente entende que as editoras são pessoas coletivas e visam lucro, mas Uhum, se calhar o ir mais além, ou ir ao encontro, conhecer efetivamente o seu público, os seus uhum, leitores, para não haver aquelas coisas que nós odiamos, que são sagas penduradas, em que não é publicada até ao fim, coisas que uhum, o público quer e a editora simplesmente ignora e não publica. sim, Se gostaste deste livro, também és capaz de gostar daquele. uhum, Editoras, atenção, existe muito público para a fantasia, existe muito público para a ficção científica, para as distopias, para o terror, para o horror. Não sim, se esqueçam que nós estamos aqui, nós estamos atentos e estamos à espera que vocês nos ouçam e publiquem sim, aquilo que nós queremos ler. E acho que isso também é extremamente importante. Não é simplesmente este género é melhor do que X ou Y e só quem lê este género é que é fixe, eu não gosto de outras uhum, pessoas porque são feias porcas e más e eu não curto essas cenas. É muito, é muito esta troca, esta comunicação que é importante existir entre nós, que também devia chegar às editoras. sim. Eu Porque, posso dizer que dou um shout-out à Top Seller nesse aspecto, porque acho que há bem poucos meses atrás eles fizeram algo do género. Digam-me que livro querem que a gente publique a seguir, e acho isso muito interessante. Eles agora publicaram o Rei Perverso, ou vão sim, publicar o Rei Sim. Perverso, que era uma capa que andava há meses a ser montes de posts dessa capa em inglês, e acho muito interessante eles estarem a tomar essa iniciativa do digam-me vocês o que é que querem ver publicado em português. E em relação ao que estavas a dizer das editoras tomarem atenção ao que os leitores querem ler e não tanto ao que agora se está a ler, porque a moda não vai mudar se as editoras não mudarem a moda, não é? Mas quando eu publiquei o 13 Más Histórias, montes de pessoas, eu ganhei montes de novos leitores por causa de ter abordado esse género literário, porque muitas pessoas me diziam não há quase livros de terror por escritores portugueses. Apesar de agora já começarmos a ver outros mais livros de terror pessoas, pronto, de autores portugueses. Mas acho isso muito, muito interessante, pessoas me virem dizer isso. hum, então o que é que as editoras andam a fazer? Sabes? Tipo, eu vender acho De que há mais. uma coisa. terror, assim, de repente, antes do teu, eu só me lembro, pai, do David Soares. Sim. Uhum. De resto, Eu, depois do meu, já vi mais uns 3 ou 4. Dois deles na Cordel de Prata. Um acho que se chama Um Ótimo Dia para Morrer, ou qualquer coisa do género. uhum. Outro chama-se Histórias de Encantar ou Talvez Não. E depois saiu um. Eu não me lembro se saiu antes do meu ou se um bocadinho depois do meu, da Joana Amaral Dias, o a 13 Sim, Psicopatas Portugueses. portugueses. Sim, sim. E pronto, agora já se vê surgir um pouco mais, mas sim, tem que tomar bastante atenção a essas pequenas centelhas, porque só as editoras é que vão tornar isso numa moda. E apesar de agora em Portugal, antes era muito quase só romances históricos Sim. e poesia. Já se vê muito thriller também a aparecer em português. Está a E isso é aparecer bom. cada vez mais, sim. É, Uhum. as boas histórias para morrer lá, acho que é do Amilcar qualquer coisa, eu acho que aquilo também tem um Uhum. pouco de sátira à Eu ainda mistura. não li o livro, mas achei a capa interessante. Eu também não, mas a Mafalda já me falou sobre ele, porque ela já o leu. E eu acho que é interessante que os contos não são necessariamente leves, mas têm a parte da sátira ah, que faz a ponte, ok? E só para terminar já, agora, só esta última achei que é. Eu acho que as editoras não têm muito bem noção do público que têm. E se elas percebessem que fidelizando Uhum. com estes pequenos atos, fidelizariam o seu público e eles Uhum. deixavam de ir embora para ler noutras línguas, Uhum. acho, acho que era uma Sim, questão a considerar. Sim, Estarem um bocadinho mais atentos e conhecerem o seu público, acho que era a chave para abrir o cofre. sim, sim. sim. Sem dúvida, isso sem dúvida. Que novidades então podemos agora esperar? Já nos disseste que vai agora haver o lançamento do Sete Boas Histórias para dar a volta à cabeça Uhum. e estamos todos muito curiosos para saber
a quando é que vai ser o lançamento, se tens assim algumas coisas que nos possas revelar e também se tens mais algumas coisas que nos possas revelar relativamente a Cold Brand, a parte 4. E o que é que nos podes dizer assim agora que esteja em forja para o futuro? Ok, então, em relação ao Sete Boas Histórias, ainda estou à espera do comunicado da parte da editora de que os livros estão a caminho, porque só a partir do momento em que ambos saibamos que os livros já foram encaminhados para a minha morada é que poderemos então pensar no lançamento, visto que muito provavelmente por causa das condições em que nos encontramos, graças ao Covid-19, o lançamento será online e então eu preciso ter os exemplares em casa para as pessoas que quiserem logo adquirir os seus exemplares. Então estou à espera desse comunicado, mas se me seguirem nas minhas redes sociais eu vou sempre atualizando toda a gente em relação às novas novidades. Em relação ao Cobran 4, posso revelar que estou quase a terminá-lo. Houve ali um período de 1 ano ou 2 em que eu não estava a conseguir desenvolver, também um pouco por causa do Covid-19. A história é um bocadinho parecida à do Cobran, então houve ali um bocadinho de um confronto em que me sentia também um pouco indisposta para escrever algo tão parecido à realidade ultimamente. Contudo, já voltei à ação, já há quase 1 mês e meio que voltei a escrever durante todos os dias úteis, então já posso dizer que algumas das personagens já tiveram a sua despedida da minha parte, já estou mesmo nos finalmente, como se costuma dizer, e prevejo acabar o Colburn 4 no final deste mês, de março, ou no início de abril. Em relação a projetos futuros, também já tenho em mente o que farei a seguir ao Colburn 4. Vou rever o meu livro de fantasia, do qual falei, que é inspirado numa lyric da Selena Gomez, que ainda não tem o título revelado. E depois disso vou escrever o meu primeiro romance. Eu que não gosto nada de romances. Mas sim, estou bastante entusiasmada também para escrever esse romance. Vai ser baseado no meu crescimento pessoal e nas histórias de amigos meus e coisas assim, mas a coisa mais importante em relação a esse livro é que é um romance um pouco fora da caixa. Não vai ser um romance de boy meets girl ou girl meets boy, vai ser um romance de self-love, de amor próprio, não é como chegar, porque não é um livro de autoajuda, mas é um bocadinho para pensar, para dar de pensar. E é um tipo de amor que às vezes não é muito falado e que é muito, muito importante. Sim. Porque, como aquela frase que se dizia, se não gostar de mim, quem gostará? Nós Sim. temos que nos amar a nós próprios e vai ser muito interessante ver um romance exatamente que fala também no amor próprio, não só no amor de casal ou no amor de amigo, mas Uhum. sim no amor próprio, em como encontrarmos amor por nós próprios. Agora Sim, estou para crianças. este romance vai ser desafiante para mim, porque lá está, eu não gosto muito de romances, mas decidi, para ser mais fácil para mim, entrar neste novo género literário. Decidi torná-lo um pouco, como a Fernando Pessoa diz, colocar um pouco de mim em tudo o que faço, então vou utilizar um pouco da minha história de crescimento pessoal e de factos que aconteceram comigo ou com os que estão à minha volta para conseguir também explorar mais as emoções em volta disso, porque o romance é sobretudo a exploração de sentimentos e emoções, e muitas das pessoas que sejam meus amigos ou meus familiares podem eventualmente ler esse livro e pensar,
isto aconteceu-lhe mesmo ou foi algo que ela se baseou em algo que lhe aconteceu? Porque aconteceu algo parecido com ela, eu sei. Então vai ser também interessante jogar um bocadinho com esse aspecto de baseado em factos reais, mas ficção. Ok. Ok. E diz-me uma coisa, vamos então, em breve vamos saber mais sobre o Sete Boas Histórias para dar a volta à cabeça. Vamos ter essa informação no teu Facebook, no teu Instagram e no teu TikTok, certo? E no meu Twitter também. E no teu Twitter. Ok. Vamos deixar todos esses links aqui em baixo também. Aqui em baixo, para vocês Sim. escarafuncharem, estão todos Convidados a irem cá abaixo notificadas e a verificar. chafurdar. Sim, sendo que no TikTok ainda tem uma benesse que eu vou deixando uns sneakzinhos do que é não só o Sete Boas Histórias, mas também quando vou receber, a primeira abertura dos exemplares vai ser no TikTok. Portanto, pronto, eu vou partilhando sempre nas outras redes sociais, mas em primeira mão mesmo é sempre no TikTok. Portanto, estejam atentos. Temos de estar atentos e vais ter então o livro também à venda por ti, certo? Como aconteceu Sim, com os sim, outros. sim, sim. De momento, o único livro que eu não consigo vender por falta de stock é o Colburn Partam Rebeldes, mas estou a ver se trato de adquirir exemplares em abril, já no próximo mês, porque lá está, sempre que há um lançamento de um novo livro, convido. Há sempre pessoas que se sentem interessadas por livros anteriores e há sempre pessoas que só, lá está, porque são dois géneros completamente diferentes, se sentem interessados então a ler outras obras minhas, e então para todas as pessoas que ainda estão à procura do primeiro livro da saga Colburn, eu também vou tê-los brevemente. De resto, todos os outros livros estão à venda comigo. Basta entrar em contacto em qualquer das redes sociais, através de mensagem direta, ou no caso do TikTok não há mensagem, quer dizer, mas não há mensagem direta. Então, tentei sempre encontrar no Twitter ou no Instagram ou no Facebook. E às Ou vezes podem fazer um pequeno vídeo no TikTok a pedir-me. a pedir o livro à Cláudia. Sim. Acho que é uma excelente ideia. Sim. E também o que eu queria dizer também em relação a isso, que eu esqueci, barreu da cabeça. Alguma Em relação coisa ao quê? que queiras mostrar que venha com os livros? Ah, Algum extra, um miminho? sim, é um bocadinho uma estreia para mim, porque nos outros livros eu só os vendia com marcador, cortes incluídos. Desta vez vou ter alguns brindes para quem adquirir o Sete Boas Histórias, sendo em pack ou não. Vou ter também packs para quem ainda Ok. não tem os 13 mais histórias para adormecer. Vão ter alguns brindezinhos e apesar de eu ainda não poder mostrar os brindes incluídos, vou deixar aqui o cartão de uma das pessoas que fez o design para um dos brindes, que é a Catarina Almeida. Ela tem aqui atrás o seu Instagram, é Catarina_Almeida, nada mais fácil de decorar. Ela não tem lá também os posts da merch, mas podem seguir o trabalho dela e tentar perceber ou não o que é que vem aí. Se não, também podem seguir o meu separador no Instagram, que eu tenho lá um separador chamado Novidades Literárias, que também já tem lá uns cheirinhos do que é que vai acontecer. Boa, boa. Ana Cláudia, muitíssimo obrigada por estares aqui connosco no Adagio Libre. Queremos saber para ontem, depois quando é que é o lançamento dos livros, para também fazermos divulgação. Muitos parabéns por toda a obra que tens feito e por toda a divulgação que tu também fazes, não só da tua obra, mas também das obras de outros autores, porque eu acho que é muito importante haver essa cooperação também. Temos de ser uns para os outros, basicamente. Sim. Sim, acho que muitas vezes a ideia é que não são só os autores, não é? Mas a ideia é que os comunicadores, a mass media, que vivemos orgulhosamente sós,
já foi tempo, já não funciona mais. E acho Uhum. que é precisamente com esta entreajuda, com a vontade de comunicar e de levar a nossa arte e a nossa cultura a outras pessoas e outras instâncias, é a forma que nós temos que evoluir, não apenas como pessoas singulares, mas enquanto comunidade, enquanto grupo de Uhum. pessoas, juntos somos mais fortes. Sim. E E acho eu, que temos provado isso nos últimos tempos. sim, exato. Desde o ano passado que criei mesmo um challenge para mim própria de nunca mais ler mais livros de autores estrangeiros do que portugueses num ano. Então, eu leio sempre agora 50-50. 50 livros de autores portugueses, 50 livros de autores estrangeiros. Mesmo para tentar eu própria também conhecer mais do que está cá dentro, que é sempre importante. Não é só viajar cá dentro, mas conhecer mais do que está cá dentro. Olha, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, Kátia, também Obrigada. por estares aqui a fazer co-host e de atrás as minhas coerências. Muito obrigada a todos vocês que estão aí em casa, no carro, provavelmente não na praia, porque isso é um bocado, nestas alturas, não é recomendável, mas onde quer que vocês estejam a ver e a ouvir e a apoiar a cultura e os nossos artistas, muito obrigada a todos. E nós vemo-nos num próximo vídeo do Adagio Livre. Muito obrigada a todos. Tchau! Tchau!